Ai, a vida é um negócio muito louco, né, maravilhosa? Muito louco. Se você parar para analisar, cada ser humano vive a sua bolha. O ser humano ativista, o ser humano não ativista, o ser humano religioso, o ser humano não religioso. Cada um de nós estamos vivendo a nossa bolha. E aí, a gente chegou num ponto hoje que é até difícil de, de explicar. Por quê? Antes de darmos continuidade ao vídeo, deixe-me me apresentar. Muito prazer, eu sou a Márcia Riga, sou terapeuta tântrica e psicanalista e direciono todo o meu trabalho para as demandas do feminino e o sagrado feminino. Estou aqui para ajudar você a desenvolver, fortalecer e a nutrir a sua autoestima, para que você tenha de verdade independência e autonomia emocional e erótica na sua vida. E claro, também uma consciência corporal. Se você se identificar, se você quiser conhecer o meu trabalho, vai ter o link do WhatsApp na descrição do vídeo, tá bom? Um beijo. Tudo vai para um extremo. Então, por exemplo, o autoconhecimento apareceu, ficou muito mais forte, né? E virou moda. E aí vai para o extremo. O sagrado feminino também reapareceu e virou moda. E tudo que vira moda se enrijece. Tudo que vira moda vira um padrão enrijecido dentro daquele grupo, daquela sociedade, né? E aí a gente vai vivendo assim, esse ciclo infinitos de padrões rígidos, acreditando mesmo que nós estamos fazendo diferente, ou que nós estamos vivendo uma liberdade. Só que, e se talvez não for bem assim? Você já parou para pensar? E se não for exatamente isso que esteja acontecendo? E se, por um acaso, o que você vem fazendo e acreditando, na realidade, é mais um padrão daquele processo de autoconhecimento que você abraçou? Pois é, deusa. Olha só, eu costumo dizer, dentro de tudo que eu já estudei e vivenciei, porque a minha vida, a partir do momento que eu disse sim para minha alquimia, ela vem acontecendo de uma forma muito visceral, né? E esse visceral, além das porradas que eu tomo, vem muitas lições. E uma das lições que antes eu era uma pessoa muito rígida, com uma visão muito inflexível do todo. É certo, é errado e ponto final. Eu condenava as pessoas e condenava a mim mesma. E aí, conforme eu fui, né, mergulhando nesse autoconhecimento, buscando estudar cada vez mais sobre, eu entendi que, na verdade, a vida, ela não é única, no sentido de que ela não tem apenas um caminho. Ela não tem um caminho do que é certo e do que é errado. Ela tem diversos caminhos. Ela tem várias formas de mostrar para você que isso que você está fazendo não é bom. E aí entra um ponto muito interessante aqui. Eu sempre fui muito em busca de uma religião, por exemplo. Porque eu preciso de uma religião, porque eu preciso desenvolver a minha espiritualidade, porque eu preciso desenvolver a minha mediunidade. E aí eu fui, e eu encontrei, e eu comecei a mergulhar nesse mundo, até que eu entendi, por exemplo, que a espiritualidade, ela tá dentro de nós, ela tá dentro de mim. Desenvolver a minha mediunidade, desenvolver a minha espiritualidade, é literalmente me tornar um ser humano melhor a cada dia. Por mim e para aqueles à minha volta.
para aqueles que convivem comigo, aqueles desconhecidos que vão passar pela minha vida. Conforme eu for me melhorando como ser humano, consequentemente, eu vou tornar a vida dos meus, né, dos meus entes queridos e dos desconhecidos que vêm melhor, porque eu vou ser um ser humano melhor. E isso é o auge da espiritualidade. Isso é o auge da tal mediunidade. Mas, Márcia, e como que a gente vai se doar para o outro? Que doação melhor do que você simplesmente aprender a respeitar o outro? Que doação melhor do que você aprender a aceitar as limitações, os defeitos, ou a beleza, ou a inteligência que seja maior que a sua do outro? Quer doação maior do que você aceitar a vida que o outro desejou e escolheu viver? Seja a sua orientação sexual, seja a sua forma mesmo de viver, não importa. Ele é daquele jeito. Aceitar as diferenças, respeitar as diferenças, é a maior doação da sua mediunidade. Porque você vai finalmente entender que você não tem o poder de julgar e condenar ninguém neste mundo. Ninguém, absolutamente ninguém. Porque você tem o seu teto de vidro. E não adianta dizer que não. Todos nós temos um teto de vidro. E aí, quando você entende isso, de fato, você está exercendo a sua espiritualidade maior. Você está exercendo a sua mediunidade. Você está exercendo a sua humanidade. Tudo que esse mundo espiritual prega. Que você seja ser humano. E ser humano é aceitar e respeitar a humanidade do outro. É aceitar e respeitar a sua humanidade. O quanto você realmente se respeita e se aceita. O quanto você realmente se ama para poder amar o outro. Fala para mim. Quando a gente começa a entrar, é um assunto muito complexo esse, eu sei. E quando a gente começa a entrar nesse caminho do autoconhecimento, a gente entende. E principalmente que nem no meu caso, que busca muito pela liberdade, né? A gente entende que essa liberdade passa pelo respeito e pela aceitação da vida como ela é. Entenda que a aceitação não é aquela coisa de é assim mesmo, sumiu a palavra da minha cabeça. Resignação, não é resignação, né? A vida é assim e não vai mudar. Não. Aceitação ela está assim, mas eu posso fazer algo para melhorar. Não é nem mudar. Mudar é uma palavra muito forte nesse caso. Melhorar. Isso sim é aceitação. Hoje eu estou nessa condição. Eu aceito que eu estou nessa condição. Não quer dizer que você tenha que estar nessas condições a sua vida toda. Não, você pode, você merece, você deve fazer algo para melhorar dia após dia, tá? Mas, enfim, quando você entra nesse caminho do autoconhecimento, da evolução, do desenvolvimento, né? Você começa a entender as ferramentas que a sociedade traz para que mantenha ali essa sociedade, o maior rebanho possível, no controle, na limitação. E é claro que a política e a religião, principalmente a religião, é a maior delas. Porque como que a gente vai ir contra esse Deus onipresente, onisciente, onipotente, né? E aí quando você vai
cada vez mais entendendo o funcionamento da sua vida, o funcionamento da vida como um todo, né? O funcionamento do macrocosmos, como costumam dizer, que é o universo, e do microcosmos, que é você, você começa a entender que na realidade são só correntes, correntes que limitam, que aprisionam. Por quê? Vou trazer outro assunto complexo nesse vídeo. Religião trabalha-se muito com a culpa e a punição. Porque eu sou a culpada disso e vou ser punida por isso. E parece que não, mas isso vira um ciclo vicioso aqui, ó, na nossa mente. Isso vira um ciclo vicioso a ponto de pessoas acreditarem mesmo, que não são merecedoras das bênçãos da vida porque pecou e ela merece ser punida. Ela merece a punição. Assim como isso faz com que muitas mulheres que estão dentro de relacionamentos extremamente tóxicos e abusivos acreditem que elas merecem aquilo. E por isso elas não fazem o movimento de sair dessa situação. Porque se Deus colocou ela nesse lugar, é porque ela merece estar ali. Ela precisa estar ali. Talvez para curar o homem dela. Talvez porque ela tenha sido uma pecadora na sua juventude e aí agora ela está sendo punida. Tantas coisas maravilhosas. A gente se prende aqui, ó, no nosso mental com essas regras que são colocadas de uma forma muito sutil pra gente, né? E aí, sem que percebamos, isso vai nos acorrentando cada vez mais, até que aquilo vira o nosso mundinho. Quando a gente fala de correntes, a gente fala do ser humano que vive apenas aquele mundinho, que fica girando em volta daquele mundinho. Sabe o hamster, quando tá na gaiolinha, naquela rodinha que fica o tempo inteiro ali, ó, só ali, só ali? É o ser humano quando está dentro do seu mundinho, quando está dentro das suas limitações. E aí, por que o processo de autoconhecimento, por que o processo terapêutico, ele é tão forte? Porque ele começa a fazer com que você olhe para o todo com outras lentes, com outras formas de visão, com outras visões. E isso vai quebrando essas correntes, essas limitações. Só que ao mesmo tempo que quebra isso, assusta, nos dá medo. Porque a gente não sabe o que esperar do outro lado. A gente não sabe o que esperar quando isso se quebra. É novo. Dentro do nosso mundinho, não tem ninguém que tenha vivido algo diferente disso. E aí, o que eu faço agora? Né? Para onde que eu vou? Qual é o próximo passo disso tudo? Entende? E esse vídeo muito louco, de muitas coisas sendo jogadas aqui, é a minha primeira tentativa de expor a minha visão do todo depois de tudo que eu vivi e de tudo que eu passei. Eu sou uma pessoa que vive muito intensamente, da raiva à tristeza, da alegria à felicidade, do amor. E desde que eu disse sim para minha vida, de fato, para minha alquimia, para minha transformação, muitas coisas aconteceram. Muitas coisas aconteceram. Eu vivi muitas coisas em muito pouco tempo. E a religião foi a mais forte delas, porque aonde eu estava, as pessoas na qual eu convivia, que eu era muito leal a elas, eu
entreguei basicamente a minha vida a elas. A um nível que, por exemplo, teve um ano que eu mal via a minha filha. A comunicação com a minha filha era por uma lousa. Essa é a lealdade que eu entreguei. Eu estava lá o tempo todo, trabalhando com eles, para eles e por eles. E tinha a religião envolvida nisso, tinha a espiritualidade envolvida nisso. Até que de repente aconteceram coisas e que o que aconteceu, inclusive, foi um erro meu, foi uma escolha errada minha, mas que me levou a uma grande verdade, né? Um grande erro meu, que o grande erro meu foi ter me envolvido com um homem casado, mas que me levou a uma grande verdade, que ali onde eu estava convivendo, na verdade era uma grande mentira. E que a espiritualidade era muito utilizada para seduzir as pessoas, para levar as pessoas até lá, né? Para trazer essa pompa de poder, de controle, entende? E aí, quando eu tive esse véu totalmente destruído e que a minha torre veio por água abaixo, minha torre profissional, pessoal, amorosa, tudo, eu tive que viver aquilo visceralmente. E o viver aquilo visceralmente, primeiro de tudo, foi o quê? Não tirar a minha responsabilidade do meu erro, né? De ter ter tomado uma decisão errada, ter escolhido errado. Não julgo quem se envolve com pessoas casadas, mas eu sempre soube que eu não presto para isso, porque eu sou uma pessoa muito espontânea, muito verdadeira e eu não consigo esconder as coisas, né? E se eu sou uma mulher que busca muito pela liberdade, me envolver com pessoas casadas cessa, corta a minha liberdade, porque eu não posso estar com essa pessoa quando eu desejo, fazer coisas com essa pessoa, não posso viajar, não posso, enfim. Então não tenho liberdade, né? Então eu fiz uma escolha que foi contra o meu próprio princípio. E aí chegou um momento que eu não aguentei. Enfim, mas ao mesmo tempo, como eu falei, me trouxe essa verdade, porque eu descobri coisas que estavam além do que eu estava enxergando e que me deixou extremamente abalada, porque envolveu muito essa questão da espiritualidade. E aí eu pude ver pelos meus próprios olhos como que o ser humano usa dessa dádiva do divino, do sagrado, para o poder, para inflar o ego, para manter o controle e a pompa desse poderio todo, né? Porque eu vejo, porque eu ouço, porque eu falo, porque eu incorporo, eu recebo entidades, eu prevejo o futuro, eu tenho o poder do conhecimento. E aí é engraçado, a filosofia fala muito isso, né? O conhecimento, ele é uma ferramenta que não pode ser dada a qualquer pessoa. E hoje eu entendo por quê. Porque quando a pessoa tem o conhecimento, o intelecto, ela pode usar essa ferramenta como uma grande arma a benefício próprio e a manipulação de todo um grupo, de uma egrégora, né? Então o poder é uma grande arma também. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Bom, vê-se, né? Dentro da política e tudo mais. Eu acho que eu falei ao contrário, né? O conhecimento é uma grande ferramenta de poder. Eu acho que eu troquei. Mas enfim, tudo bem. E aí eu pude vivenciar isso na pele. Quando o divino, o sagrado, vira apenas uma ferramenta de manipulação para o ser humano. E isso me trouxe milhões de questionamentos, porque eu estava vivendo aquela espiritualidade. E aí, quando eu saí disso tudo, eu me pus a estudar e a repensar em tudo que eu vivi, tudo que eu fiz,
e a olhar o todo com uma outra visão. E eu entendi que a espiritualidade, ela está dentro de nós o tempo todo. E aí eu entendi, dentro de tudo que eu vivi, que o maior ensinamento do divino, do sagrado, né, do humano, é a gente se libertar desse poder, dessa necessidade do poder, dessa necessidade do controle, dessa necessidade de mostrar que eu sou maior que você, que eu sou melhor que você. E é engraçado porque isso é tão forte que na época que eu estava lá e que eu comecei a facilitar o grupo da Lilith, a pessoa virou para mim e falou: você tem que manter uma distância das pessoas que você atende, que você lidera, para que elas respeitem você. Você tem que se mostrar acima para que elas respeitem você. E o meu princípio interno não concordou com isso. Então eu fui pelo caminho que fazia sentido para mim. E até hoje eu sou assim. Eu não consigo liderar mostrando que eu sou melhor que você. Eu não consigo liderar mostrando que eu sou maior que você, ou que eu estou melhor financeiramente, ou que eu estou melhor de conhecimento. Enfim, eu não consigo porque isso não condiz com quem eu sou e com o que eu acredito como uma humanidade geral, né? Se a gente está tentando evoluir, se a gente está tentando ser uma pessoa melhor, se a gente está tentando deixar uma civilização, uma sociedade melhor para os que virão, eu acho que acima de tudo é cessar essa necessidade de poder. E aí, torno a dizer, né, esse vídeo aleatório para poder começar a mostrar como eu enxergo hoje o mundo e o todo, é porque poder está vinculado a absolutamente tudo hoje. Tudo. A forma como a gente vive, a forma como a gente busca o nosso trabalho, os nossos estudos, os nossos relacionamentos, a própria espiritualidade. O poder, a sexualidade. A sexualidade envolve muito essa questão desse jogo de poder. E aí eu entendi que o maior ensinamento da espiritualidade, a maior vivência de um ser que quer se conectar à sua espiritualidade é abdicar, abrir mão dessa necessidade desse poder. De mostrar que eu sou maior, que eu sou melhor, que eu sou foda, né? Enfim, e a minha caminhada vem sendo nessa loucura que é a minha cabeça, porque tudo que acontece na minha vida não é por acaso. É assim que eu vivo a minha vida. Uma pessoa que entra na minha vida não entra por acaso. Uma nova amizade, um novo relacionamento amoroso não é por acaso. E hoje eu vivo da forma que eu entenda que tudo é uma lição, um aprendizado, sabe? Um momento e uma oportunidade para eu evoluir mais um pouquinho, e mais um pouquinho, e mais um pouquinho. E assim vai. E aí, essa visão dessa coisa da religião, de ter que estar, de ter que desenvolver, ela foi cada vez mais sendo diluída. Hoje eu entendo que eu desenvolvo a minha espiritualidade quando eu desejo bem para aquela pessoa, que às vezes eu mal conheço. Eu entendo hoje que eu desenvolvo e evoluo dentro da minha espiritualidade, da minha humanidade, quando eu comemoro e fico feliz vendo uma pessoa conquistar algo que tanto desejava. Eu desenvolvo e fortaleço e, enfim, a minha espiritualidade, a minha mediunidade, atendendo as mulheres que eu atendo.
E eu vibro e eu comemoro a cada passo de evolução que elas dão. Porque para mim isso é grandioso demais. Não porque eu estava dentro do processo, é porque eu acho lindo ver o ser humano entendendo o seu potencial, principalmente a mulher. Eu acho lindo o ser humano entendendo que é merecedor de viver o prazer verdadeiro na vida. Que é merecedor de viver uma vida na qual ele não simplesmente passe por ela, mas que realmente viva, sabe? Que sinta a vida pulsar dentro de si. E fornecer, ajudar, compartilhar isso com as mulheres que eu atendo, para mim é magnífico, é magnífico. É uma das minhas maiores realizações, dos meus maiores prazeres. Porque eu acho lindo. Eu acho lindo quando ela salta de um degrau para outro. E esse salto traz um entendimento para ela de que ela pode. E de que é maravilhoso viver a vida apesar de todos os conflitos existentes. E ai, maravilhosa, são tantas coisas, sabe? A minha cabeça, ela é muito louca. E eu estudei e vivenciei muitas coisas. E é engraçado porque, por exemplo, uma das minhas maiores dificuldades é exatamente essa, de me expressar, de conseguir tirar daqui de uma forma clara para quem esteja me ouvindo. E eu sei que esse é o meu maior desafio hoje, compartilhar do meu conhecimento, da minha visão de vida para as pessoas que vão se identificar com elas e que vai conseguir ajudar a virar chaves, né? Mas eu ainda tenho essa dificuldade, então por isso que eu estou aqui hoje gravando esse vídeo, porque ele vai sair do jeito que ele tiver que sair. Eu cansei de esperar o momento em que eu consiga trazer com maior clareza toda essa visão que eu tenho. Então hoje eu resolvi sentar aqui, peguei meu cafezinho e falei. Mas eu quero que você entenda que isso para mim também é uma grande lição, né? Me expor aqui de uma forma que para mim é vulnerável, porque eu sei que eu falo de uma forma muito, talvez, complicada para entender, porque eu sinto demais, é profundo demais e quando é para emergir, eu tenho essa dificuldade de expressar com palavras claras e objetivas aquilo que eu tenho de conhecimento e sabedoria, né? Mas a gente tem que começar de algum lugar, então talvez hoje você fale, meu Deus, essa mulher fumou, tá muito louca, mas não, tá? Não. É o começo, talvez, de vídeos mais claros e objetivos, combinado? Mas esse vídeo, eu quero que você saia daqui entendendo o tamanho da complexidade, da profundidade que é esse caminho de autoconhecimento. E que às vezes você está amarrada e presa e limitada a certas situações, locais e crenças que não está fazendo sentido para você e você continua ali segurando. Então, eu te faço um convite. Para refletir. Vem para a terapia. Vem aqui comigo, vamos bater um papo. Vamos juntas entender aonde está as suas limitações, aonde estão as suas limitações, aonde estão os seus bloqueios, aonde estão os seus potenciais. Porque é engraçado, depois que a gente desenvolve e vai liberando os nossos próprios potenciais, a gente consegue ter a capacidade de enxergar no outro isso também, né? E hoje eu falo que é um dom meu, eu consigo
sentir na pessoa até onde ela pode chegar, o que ela pode desenvolver, sabe? O quão a vida ainda está disponível para ela, entende? Então, vem aqui, vamos trocar uma ideia, vamos conversar, né? Para de ter medo da sua alquimia. Vem com medo mesmo, na verdade, porque não vai parar não, a gente não para de sentir medo. Mas vem com medo mesmo. Entenda que a vida ela é muito grande, sabe? O macrocosmos e o microcosmos não importa, tanto um quanto o outro. É grandioso demais para uma limitação que você está vivendo hoje, tá? E a maior graça que eu pude encontrar na minha vida foi entender isso e ir em busca, sabe? Sempre um desafio novo, um medo a ser vencido. E quando a gente entende esses medos a serem vencidos como desafios, isso vai se tornando prazeroso, gostoso, porque quando a gente consegue realmente encarar e superar esse medo, a gente sente um orgulho da gente tão bom, aquele orgulho de, putz, eu consegui, cara, que legal, sabe, que legal, eu posso ir um passo a mais então. O mundo realmente está aqui disponível para mim, desde que eu dê o primeiro passo, e mais um passo, mais um passo. Tá bom, maravilhosa? Então é isso. Eu peço desculpas por esse vídeo completamente aleatório, mas eu prometo para você que além de tudo é um exercício para mim, mas é o início de vídeos com maior clareza e objetividade de como enxergar esse todo, de como entender o autoconhecimento sagrado feminino e tudo isso que está disponível pra gente hoje, tá bom? Um beijo maravilhosa. Tchau.